Investimento do setor privado. Isso é $500 bilhão a mais do que Joe Biden conseguiu em todo o seu mandato. Este investimento recorde do setor privado criará aproximadamente 350 mil empregos americanos e contando. Se você somar todas as promessas de investimento de governos estrangeiros, o presidente Trump já garantiu incríveis $5 trilhões em investimentos totais. Nos próximos meses, a agenda econômica pró-crescimento do presidente Trump será totalmente realizada. O maior esforço de desregulamentação da história americana está em andamento. Burocracia desnecessária, onerosa e cara está sendo eliminada por todo este governo federal todos os dias, reduzindo custos e impulsionando massivamente as pequenas empresas. Até agora, o esforço de desregulamentação do presidente Trump já economizou mais de $180 bilhões para os americanos, o equivalente a $2.100 por família de 4 pessoas. A agenda energética Perfure, Bebê, Perfure, do presidente, que ele discutirá mais tarde esta noite na Sala Leste, está capitalizando a abundância de recursos naturais sob nossos pés para gerar eletricidade mais acessível, gás barato e novos empregos de qualidade. Tudo isso se combinará para acabar com a crise do custo de vida imposta por Biden que tem assolado absolutamente as famílias americanas. Sob o comando do presidente Trump, a indústria de energia americana liderará o mundo no próximo século, oferecendo preços mais baixos e fortalecendo significativamente a posição econômica do nosso país. Sob a direção do presidente, os republicanos no Congresso estão trabalhando rapidamente para aprovar um grande e belo projeto de lei, que também incluirá o maior corte de impostos da história americana. Como o presidente Trump disse, a Câmara deve aprovar esta resolução orçamentária rapidamente. Aqui em nosso novo assento de mídia hoje, temos Jasmine Wright, a repórter da Casa Branca para o Notice. O Notice é um site de notícias sem fins lucrativos e apartidário, que foi lançado no início de 2024. Desde então, eles ganharam milhões de leitores. O objetivo da Newsroom é informar e treinar novos jornalistas de política. Fazem parceria com redações estaduais para dar às comunidades locais mais conhecimento sobre o que seus representantes estão fazendo em Washington, D.C. Com isso, por favor, comece, Jazz. Muito obrigado, Caroline. Tenho algumas perguntas para você. A primeira é, você pode explicar a evolução da Casa Branca de isto não é uma negociação sobre tarifas? Para os países devem nos apresentar propostas e iniciar negociações sobre tarifas. Claro. Como o presidente disse ontem, Jasmine, ambas as coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, e é uma posição inegociável que os Estados Unidos enfrentaram uma crise de segurança nacional e econômica devido às práticas comerciais injustas de países ao redor do mundo. Quanto ao presidente, eu mantive essa posição, toda essa administração sempre disse que o presidente Trump está disposto a atender o telefone e conversar. E o presidente se reuniu com sua equipe de comércio esta manhã, e ele os instruiu a fazer acordos comerciais, sob medida com cada país que entrar em contato com esta administração, para fechar um acordo e ouvir. E cada um desses acordos comerciais deve ser personalizado e único com base nos mercados daquele país, com base nas exportações daquele país, nas importações aqui nos Estados Unidos da América, no que faz mais sentido para o trabalhador americano e para a nossa indústria. O presidente ele está focado em colocar a América em primeiro lugar. Então, a evolução não foi considerada ou determinada pelo tipo de tumulto no mercado de ações? Isso não foi parte da consideração para começar a fazer essas negociações e acordos novamente? Novamente, eu rejeitaria que houve uma evolução. No primeiro dia, dissemos que o presidente sempre atenderá o telefone para outras nações e outras empresas que ligarem para esta administração. O presidente sempre tem um ouvido atento. E é um fato inegociável que a América enfrentou uma crise de segurança nacional e econômica por muitas décadas e o presidente Trump é apenas o primeiro a abordar isso. Minha última pergunta, e como as negociações mudarão a receita que a Casa Branca planeja obter com as tarifas? Bem, isso ainda está para ser visto, mas como o presidente disse, as tarifas recíprocas que continuarão a entrar em vigor à medida que esses acordos são negociados e em andamento, gerarão trilhões de dólares em receita para os Estados Unidos. E isso é duplo. O presidente quer trazer empregos de volta para os Estados Unidos da América. Ele quer impulsionar nossa indústria de manufatura. Ele também quer enfrentar esses déficits esmagadores com quase todos os países ao redor do mundo. Jackie, obrigado, Caroline. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, alertou que algumas dessas negociações podem levar meses e poderíamos estar fazendo isso até abril, maio, junho. E então você teve Kevin Hassett dizendo que vai ser necessário muito para o presidente colocar sua assinatura na linha porque ele quer garantir que haja um bom acordo para a América.
O presidente está operando com algum tipo de cronograma ou prazo em que ele quer que isso seja concluído? Bem, nós sempre nos movemos na velocidade Trump aqui na Casa Branca, que é incrivelmente rápida. Eu sei que todos vocês sabem disso por cobrir esta Casa Branca no dia a dia. O presidente gosta de fazer as coisas acontecerem, mas ele está muito focado em garantir que esses acordos sejam bons para o trabalhador americano, sejam bons para a manufatura americana e, novamente, que eles enfrentem esses déficits debilitantes com esses países. Todas as opções estão na mesa para cada país, mas, novamente, esses serão acordos sob medida. Eles não serão acordos prontos, como o presidente o chamou. E ele direcionou toda a sua equipe de comércio para fazer parte desse esforço, o que inclui o secretário Besson e nosso diretor econômico nacional, Kevin Hassett. Também inclui o secretário Lutnick, Peter Navarro, toda a equipe de comércio, Jameson Greer, que estava no The Hill hoje. Todos que estavam envolvidos nesta incrível agenda de comércio justo e recíproco continuarão envolvidos na negociação desses acordos. E então ontem, o Goldman Sachs divulgou uma nota de pesquisa. Colocou as chances de uma recessão em NIRMA 45% nos próximos 12 meses, subindo de 35%. Mas Peter Navarro garantiu ontem à noite que não haverá recessão. O presidente concorda com ele nisso? Eu sei que o presidente no passado tem sido cauteloso em fazer declarações definitivas sobre isso. Posso falar pelo presidente, pelo otimismo que ele vê em nossa economia todos os dias. Novamente, quando você fala sobre as grandes desregulamentações que estão acontecendo em toda parte, quando você fala sobre como os preços do petróleo estão caindo, os preços da gasolina estão caindo, os preços agrícolas estão caindo, estamos reduzindo custos para o trabalhador americano, para o consumidor americano. Também vemos trilhões de dólares em investimentos entrando neste país todos os dias e estamos trabalhando arduamente agora, no lado das tarifas, da agenda econômica do presidente. Mas não se esqueça, o próximo passo disso são os cortes de impostos e estamos contando com o Capitólio para realizá-los, os maiores cortes de impostos da história. Isso significa que, sem esses cortes de impostos, a probabilidade de uma recessão é maior? Não foi isso que eu disse. Estou apenas dizendo, esteja atento à abordagem econômica de todo o governo que esta administração está adotando, todos os dias. Claro. Vá em frente. Obrigado, Caroline. Você acabou de dizer que o motivo das tarifas é que países têm prejudicado os Estados Unidos, mas algumas das tarifas visam países como Madagascar, Bangladesh, com níveis de pobreza muito altos. Então, você pode explicar como o presidente quer corrigir o déficit com esses países? Existe um plano, por exemplo, para garantir a indústria têxtil pela qual esses países são conhecidos. E você sabe, pode ser específico sobre esses países de baixa renda? Claro. Bem, em primeiro lugar, as taxas tarifárias recíprocas que foram implementadas por país foram focadas na tarifa monetária que esses países impuseram aos Estados Unidos, mas também nas barreiras tarifárias não monetárias e nas regulamentações, se preferir, que foram colocadas em vigor ao longo dos anos, tornando mais difícil para os Estados Unidos exportar para esses países. Essas foram números muito cuidadosamente elaborados. Havia também uma tarifa base de 10% em todos os setores, como você sabe. Avançando, o presidente falará com qualquer país que pegar o telefone para ligar e posso lhe dizer, os telefones têm tocado. Sem parar, querendo falar com esta administração, este presidente e sua equipe de comércio para tentar fechar um acordo. E é porque o mundo sabe que precisa dos Estados Unidos da América. Eles precisam dos nossos mercados, eles precisam do nosso consumidor. O presidente tem muita influência do seu lado porque ele lidera a melhor economia e o melhor país do mundo, e ele sabe disso. E já era hora de finalmente termos um presidente que usa essa influência econômica para beneficiar os trabalhadores americanos. E é isso que o presidente está tentando fazer. Maggie. Caroline, obrigada. O presidente apoia algo que Howard Lutnick disse na televisão neste fim de semana, que foi que o exército de milhões e milhões de seres humanos apertando pequenos parafusos para fazer iPhones. Que esse tipo de coisa vai se mudar para os EUA. É assim que o presidente imagina a mudança na manufatura? E se sim, quanto tempo isso levaria aproximadamente? O presidente quer aumentar os empregos na indústria manufatureira aqui nos Estados Unidos da América, mas ele também está de olho em tecnologias avançadas. Ele também está de olho em IA e em campos emergentes que estão crescendo ao redor do mundo e nos quais os Estados Unidos precisam ser líderes também.
Portanto, há uma gama de empregos diversos, empregos mais tradicionais na manufatura, como você mencionou, mas também empregos em tecnologias avançadas. O presidente está considerando todos esses, ele quer que eles voltem para casa. iPhones, especificamente? É algo que ele acha que é o tipo de tecnologia que pode ser transferida para o ZEUA? Absolutamente. Ele acredita que temos a mão de obra, temos a força de trabalho, temos os recursos para fazer isso. E como você sabe, a Apple investiu 500 bilhões de dólares aqui nos Estados Unidos. Então, se a Apple não achasse que os Essassi em Iowa poderiam fazer isso, não teriam investido tanto dinheiro. Helena. Está claro que o presidente chamou a atenção para o muro com essas tarifas. Ele está considerando, de alguma forma, possivelmente adiar a imposição de algumas delas antes do prazo ou talvez mais tarde. Você sabe, revertê-las? Porque ele está tendo essas negociações e tendo boas conversas com outros líderes. O presidente foi perguntado e respondeu isso ontem. Ele disse que não está considerando uma extensão ou adiamento. Falei com ele antes desta coletiva. Essa não era a mentalidade dele. Ele espera que essas tarifas entrem em vigor. E você disse algo muito importante, Helena, na sua pergunta. Você disse que o presidente cativou a atenção do mundo. Absolutamente, ele cativou. E já era hora de termos um presidente. No Salão Oval, que está alertando o mundo e colocando o povo americano em primeiro lugar, e, novamente, está usando a influência dos Estados Unidos para negociar bons acordos comerciais. É apenas um acompanhamento. Houve algumas discussões públicas entre Elon Musk e o assessor de comércio do presidente Peter Navarro sobre algumas dessas tarifas. Musk, na verdade, se referiu a Navarro hoje como sendo, cito, mais burro que um saco de tijolos. Você ou a administração, o presidente, estão preocupados que isso possa estar impactando a compreensão pública dessas tarifas? Isso pode estar atrapalhando a mensagem sobre isso? Não. Veja, estes são obviamente dois indivíduos que têm visões muito diferentes sobre comércio e tarifas. Meninos serão meninos e vamos deixar que suas discussões públicas continuem. E todos vocês deveriam estar muito gratos por termos a administração mais transparente da história. E acho que isso também fala sobre a disposição do presidente em ouvir todos os lados, que ele tem pessoas nos mais altos níveis deste governo, nesta Casa Branca, que têm opiniões muito diversas sobre questões muito diversas, mas o presidente leva em consideração todas as opiniões e, em seguida, toma a melhor decisão com base nos melhores interesses do público americano. Diana. Obrigado, Caroline. No Truth Social hoje, Trump estava falando sobre negociações de compras em um só lugar, com líderes estrangeiros, trazendo líderes para os UR, para Washington e conversando com eles sobre tarifas, mas também sobre outros tópicos. Então isso faz parte de sua estratégia, trazer os líderes para Washington e tentar fechar acordos, além das tarifas, em questões de política externa também. Acho que o presidente novamente terá uma abordagem personalizada feita sob medida para cada país. E se isso significa discussões sobre ajuda externa, sobre nossa presença militar nesses países, como essas tropas são financiadas, isso pode fazer parte da negociação nessas negociações econômicas. Mas é a equipe econômica do presidente que estará liderando essas. Essas são negociações de tarifas e comércio. E sim, serão compras em um só lugar para cada país. Serão, como o presidente disse novamente, feitas sob medida, não prontas para uso. Para cada país, com base nas necessidades da América. E você está livre. Quantos podem ser bons? Eu sou Linda. Então, o presidente Trump designou Trendy, Aragua, como uma organização terrorista estrangeira e apoiou seus membros, enquanto também se moveu para restringir as exportações de petróleo da Venezuela. A administração está preparando ações militares ou econômicas adicionais contra a Venezuela e o regime de Maduro? E minha segunda pergunta é sobre a juíza da Suprema Corte, Amy Coney Barrett. A administração tem algum comentário sobre a decisão dela de ir com os liberais e realmente seguir a tendência de Araguas? Esta é a mesma juíza que realmente se posicionou contra os reféns de 6 de janeiro no ano passado. Então, a administração tem algum comentário? Eles estão desapontados com a juíza da Suprema Corte, Amy Barrett, atriz americana. Então, para sua primeira pergunta, eu não tenho nenhuma ação para anunciar. Em relação à Venezuela, o presidente impôs tarifas secundárias ao regime de Maduro e à Venezuela na forma de petróleo, o que obviamente terá um efeito devastador sobre o regime de Maduro. E esse é o efeito pretendido por esta administração. Quanto à justiça que você mencionou, quanto à Suprema Corte, deixamos nossos sentimentos muito claros. Acreditamos que isso foi uma vitória massiva. Certamente gostaríamos que fosse uma decisão de 9-0, porque acreditamos firmemente que o presidente estava bem dentro de sua autoridade constitucional. E a Suprema Corte deixou isso muito claro na noite passada. E colocaram o juiz Boasberg em seu lugar. Apelamos à Suprema Corte para conter esses juízes que estão agindo como ativistas judiciais, não como verdadeiros árbitros da verdade e da lei.
E foi exatamente isso que vimos a Suprema Corte fazer ontem. Cristão. Obrigado, Caroline. Agora que as tarifas recíprocas do presidente estão aqui, entrando em vigor amanhã, qual é o status do ERS? Quando eles realmente começarão a arrecadar receita e isso será incorporado? Sob o CBP ou em outro lugar completamente? É algo que o secretário Lutnick assumiu, então eu o encaminho ao Departamento de Comércio, mas é algo em que ele e o presidente acreditam fortemente. E é uma promessa que eles pretendem cumprir com o povo americano. E então, rapidamente, você pode explicar por quê. O presidente optou por enviar o secretário Hegseth para a transferência digna, na semana passada, em vez de comparecer ele mesmo? Claro. O secretário Hegseth estava lá para representar a administração. O presidente expressou suas condolências a essas famílias, assim como eu fiz deste púlpito. Olá. Obrigado. O representante comercial do presidente disse aos senadores esta manhã que o presidente não pretende criar isenções para produtos e empresas no que diz respeito às tarifas. Mas a administração consideraria mudar essa posição, caso comecem a ocorrer falências entre empresas americanas que dependem do comércio com a China. Não vou me antecipar ao presidente a quaisquer isenções. Vou deixar isso para ele. Mas, novamente, estamos analisando isso, país por país, e com base nas necessidades do povo americano e da força de trabalho americana. E mais uma coisa, você pode nos explicar como esse plano específico de tarifas foi decidido? E qual conselheiro o propôs? O plano de tarifas recíprocas? Sim. Foi um plano discutido por toda a equipe comercial do presidente ao longo de muitas reuniões. E o presidente, em última análise, decidiu qual caminho seguir. Algumas propostas foram apresentadas ao presidente. Houve debate e discussão e o presidente tomou sua decisão. E como você viu publicamente, toda a equipe comercial está a bordo com este plano. E com as negociações que ocorrerão por causa dele. Claro. Caroline, sobre o Irã, dado o que vai acontecer no sábado 1, o que exatamente a administração atual está fazendo para parar o financiamento do Irã, a agressão terrorista mundial que a administração anterior não estava fazendo? Bem, antes de mais nada, quando se trata de sábado, não vou me adiantar ao presidente. Ele disse que haverá conversas diretas com o Irã no sábado. Não vou, fornecer mais detalhes deste púlpito por razões óbvias, razões de segurança. Isso, você sabe, fornecerá uma atualização, como sempre fazemos. No entanto, quando se trata do Irã, o presidente reimpôs sanções devastadoras ao regime iraniano e deixou muito claro para o Irã que eles têm uma escolha a fazer. Você pode fechar um acordo. Com o presidente pode negociar ou haverá um preço alto a pagar. E como o presidente disse ontem, se eles não escolherem avançar com a diplomacia e um acordo, que é a direção que vemos que estão seguindo, haverá consequências graves hoje. Para a última fila. Vá em frente. Obrigado, Caroline. Sobre a ameaça do presidente ontem nas redes sociais de aumentar as tarifas contra a China em mais 50%, em resposta à retaliação deles. Ele assinou algo em termos de uma ordem executiva. Alguma documentação sobre isso? Esse aumento adicional de 50% entrará em vigor amanhã? Eles entrarão em vigor às 12h01 da manhã de hoje. Então, efetivamente, amanhã sim. Você trabalhou nisso hoje? Claro, como sempre. Para o cavalheiro à sua frente, porque foi a quem eu originalmente chamei, vá em frente. No fim de semana, o presidente Trump disse que estaria disposto a deportar cidadãos do Zelensky Sirua para El Salvador. Com a cooperação do presidente Bukele. Como isso funcionaria legalmente e quantas pessoas estariam potencialmente disponíveis para essa operação? Então, o presidente discutiu essa ideia várias vezes publicamente. Ele também discutiu isso em particular. Você está se referindo à ideia do presidente de que cidadãos americanos possam ser deportados. Esses seriam criminosos hediondos e violentos que violaram repetidamente as leis do nosso país. E esses são reincidentes violentos nas ruas americanas. O presidente disse que se for legal, certo, se houver um caminho legal, para fazer isso. Ele não tem certeza, nós não temos certeza se há. É uma ideia que ele simplesmente sugeriu e discutiu, muito publicamente. No esforço de transparência. Reagan. Obrigado, Caroline. Há mais reportagens surgindo agora sobre o declínio do presidente Biden enquanto está na Casa Branca. A Casa Branca está considerando liberar o áudio da entrevista de Biden com o conselheiro especial Robert Hur para o público que o ex-presidente havia bloqueado anteriormente. Não tenho uma atualização sobre isso, mas certamente posso verificar. Acho que o povo americano estaria bastante interessado em ouvir essa gravação, mas vou verificar sobre a liberação dela. Obrigado. Miguel.
Obrigado, Caroline. No sábado, durante reuniões com o Irã, o presidente Trump disse que altos funcionários se reunirão diretamente com autoridades iranianas. Estamos ouvindo alguma resistência do Irã agora dizendo que essas conversas serão indiretas. Você pode esclarecer? Serão conversas diretas no sábado e não vou me adiantar ao presidente em mais detalhes. Jennifer. Sim, duas coisas. Sobre as tarifas de Israel, você pode nos dar uma atualização sobre a discussão para relaxar essas tarifas? E então eu tinha outra pergunta sobre a equipe do DOJ depois disso. Claro. Essa discussão está em andamento. Não tenho nenhum detalhe definitivo. Definitivo para resolver para você aqui. E então o presidente, na quinta-feira, nos disse que houve uma descoberta incrível que a equipe do DOJ fez. Ele chamou de horrível e incrível. Você pode revelar isso agora? Você tem os detalhes dele sobre o que se tratava? Houve uma descoberta. Odeio deixá-los em suspense. Mas não quero me adiantar ao presidente sobre isso. Mas posso confirmar que houve uma descoberta, só que ainda não está pronta para ser divulgada. Claro, vá em frente. Caroline, obrigado. Eu estava chamando a jovem atrás, mas... Desculpa. Eu vou chegar a você depois, Ed. Tudo bem. Não estou discriminando aqui. Vá. O presidente está se reunindo hoje com os republicanos da Câmara. Você pode dizer quem está nessa reunião? E qual é a mensagem dele para os republicanos que estão céticos em relação ao quadro orçamentário aprovado pelo Senado? Claro. O presidente se reunirá com legisladores republicanos hoje, aqui na Casa Branca, para conversar com eles sobre o quadro que o Senado aprovou. O presidente foi muito rápido em divulgar uma declaração sobre seu apoio ao pacote de reconciliação que o Senado aprovou e ele está contando com os republicanos da Câmara para aprová-lo. Os republicanos receberam um mandato esmagador do público americano para governar. Temos uma oportunidade extraordinária. A promessa-chave que o presidente fez ao povo americano neste projeto de lei. Cortes de impostos, segurança na fronteira, desregulamentação, liberar o poder da energia americana. Essas são coisas boas para o povo americano. O presidente quer ver isso realizado. E é por isso que ele está se envolvendo com os legisladores hoje. Acompanhar sobre tarifas. Kevin Hassett disse hoje que a administração está priorizando conversas com o Japão e a Coreia do Sul, outros parceiros comerciais. Existem outros países nessa lista que vocês podem nomear publicamente com os quais estão tendo discussões sérias? Claro. Como você ouviu de vários funcionários da administração, eu incluído, houve quase 70 países que entraram em contato com a administração. Da última vez que verifiquei, mas novamente, ouvi que os telefones estão tocando sem parar. Há líderes estrangeiros que querem voar para Washington esta noite e pegar um avião para negociar com este país, o que mostra a influência que o presidente está usando, que mostra que o resto do mundo precisa dos Estados Unidos da América para fazer negócios. Israel, obviamente, ontem. Você ouviu uma declaração pública do primeiro-ministro Netanyahu. O presidente detalhou suas ligações com os líderes do Japão e da Coreia do Sul. Vamos priorizar nossos aliados e parceiros ao redor do mundo primeiro quando se trata dessas negociações. E a equipe de comércio irá dividi-los novamente para fazer acordos comerciais sob medida ao redor do mundo. Vá em frente. Então vocês deveriam prometer. Sim, obrigado. Você mencionou cerca de 70 países. Estou curioso, no entanto, sobre quais condições, neste momento, o presidente Trump falaria com o presidente Xi sobre tarifas. Olha, acabei de falar com o presidente sobre isso e ele acredita que a China quer fazer um acordo com os Estados Unidos. Ele acredita que a China tem que fazer um acordo com os Estados Unidos. Foi um erro a China retaliar. O presidente, quando a América é atingida, ele revida, está mais forte. É por isso que haverá tarifas de 104% entrando em vigor na China hoje à noite, à meia-noite. Mas o presidente acredita que Xi e a China querem fazer um acordo, eles apenas não sabem como começar isso. E o presidente também queria que eu dissesse a todos vocês que se a China procurar fazer um acordo, ele será incrivelmente gracioso, mas ele fará o que for melhor para o povo americano. A China tem que ligar primeiro. Os chineses querem fazer um acordo. Eles apenas não sabem como fazê-lo. Mas o presidente implementará essas tarifas de 104% na China hoje à noite. As condições podem considerar reduzir as tarifas sobre a China. Seria imprudente da minha parte dizer essas condições aqui do púlpito. Claro, Gabe. Obrigado, Caroline. Com relação à decisão da Suprema Corte sobre o ato de inimigos estrangeiros, você está certo. Foi uma vitória para a administração. Mas os juízes também disseram que os deportados têm direito ao devido processo legal. A administração concorda com isso? Isso não é bem verdade, Gabe. Eles disseram que têm direito a um pedido de habeas corpus. E vamos continuar a cumprir a lei. E estamos totalmente confiantes que cada pessoa que foi deportada sob o ato de inimigos estrangeiros, cada pessoa que continuará a ser deportada sob o ato de inimigos estrangeiros, qualifica-se para essa deportação. A NBC News está relatando que a administração está considerando ataques de drones.
contra cartéis de drogas no México. Estamos citando vários oficiais. Esta manhã, o presidente do México foi questionado sobre isso e ela disse que rejeitamos qualquer uma dessas ações. Sua resposta? Eu vi essa reportagem. Eu não quero confirmar isso deste púlpito. Eu não quero comentar sobre isso porque não tenho certeza, mas eu encaminharia ao Conselho de Segurança Nacional. Então, você não confirmou o relatório, mas com o presidente do México dizendo que ela rejeita qualquer uma dessas ações, qual seria a sua resposta? Como está a relação, então, entre o presidente do México e a Casa Branca agora em relação ao combate aos cartéis de drogas? Bem, em primeiro lugar, a relação entre o presidente Sheinbaum e o presidente Trump é bastante boa. E eu acho que ambos os líderes mundiais lhe diriam que o presidente tem se envolvido diretamente com o presidente Sheinbaum em uma série de tópicos diferentes, particularmente quando se trata de reprimir os cartéis de drogas mexicanos, de reprimir a imigração ilegal, o tráfico de pessoas, o tráfico de drogas através da nossa fronteira sul. Ela tomou medidas significativas para fazer isso, mas quanto a esse relatório específico, novamente não vou comentar. 2 perguntas sobre comércio. Primeiro, como parte dessas negociações, é possível que os países reduzam suas tarifas abaixo dos 10%, do mínimo que foi estabelecido? Novamente deixarei isso para o presidente fazer essas determinações, mas posso dizer que o patamar universal de 10% entrará em vigor enquanto essas negociações estiverem em andamento. Entendi. Então, qual é o seu pensamento em relação a países com baixo custo de mão de obra? Como se você tem um país como o Vietnã que quer negociar, assim, mas obviamente eles têm algumas vantagens em termos de comércio, em termos de que as pessoas lá não são pagas tanto quanto os cidadãos americanos. Qual é o tipo de pensamento? Eles ainda podem alcançar bom tipo de resultado comercial com os Estados Unidos? Bem, novamente, você está certo ao apontar que diferentes países têm diferentes mercados de trabalho, eles têm diferentes habilidades, diferentes recursos, e o presidente vai levar tudo isso em consideração, a equipe dele levará tudo isso em consideração quando estiverem negociando esses acordos. Eu só quero apontar uma coisa, que o presidente, todo mundo em Washington, quer admitam ou não, ou Tintu, sabe que este presidente está certo quando se trata de tarifas ou quando se trata de comércio. Na verdade, os democratas há muito tempo dizem que os Estados Unidos da América têm sido enganados pelos países ao redor do mundo. Eles simplesmente não querem admitir isso agora porque é o presidente Trump quem está dizendo isso. Em junho de 1996, Nancy Pelosi falou no plenário da Câmara. Ela instou seus colegas na época a lutar contra as políticas comerciais do status quo, que haviam contribuído para o déficit comercial da América com a China. Na verdade, Nancy Pelosi disse: até onde a China tem que ir? Quanto mais repressão? Quão grande deve ser o déficit comercial? Quantos empregos têm que ser perdidos para os trabalhadores americanos? Quanto mais proliferação perigosa tem que existir antes que os membros desta Câmara dos Representantes digam: eu não vou endossar o status quo. Essas são as palavras de Nancy Pelosi em 1996. Bem, o presidente Trump está finalmente respondendo ao seu chamado, 27 anos depois. Nancy Pelosi pode agradecer ao presidente Trump hoje pela tarifa retaliatória de 104%, que entrará em vigor sobre a China. Em 2007, Chuck Schumer falou sobre o déficit comercial debilitante de nossa nação, dizendo: estes são os tipos de recordes que o povo americano não quer que quebremos. A administração precisa ir além das palavras, tomar medidas agora para reverter uma tendência que ameaça nossas perspectivas de crescimento econômico futuro. E Chuck Schumer disse isso em 2007. Finalmente, em 2025, o presidente Trump está tomando medidas. O recentemente derrotado democrata Sherrod Brown disse sobre os déficits em 2012 que nosso déficit com a China havia atingido um recorde histórico e estava a caminho de recuar. O recorde do ano passado. O déficit comercial havia custado milhões de empregos aos trabalhadores americanos, na época. Estas são as palavras dos democratas, anos atrás. Já era hora de a América finalmente ter um presidente que está tomando medidas para restaurar esses milhões de empregos, de volta aos Estados Unidos da América, para impulsionar nossa indústria manufatureira. Ele está fazendo o que é certo para o povo americano. Isso exigirá muito trabalho, exigirá muito esforço. É exatamente isso que o povo americano elegeu este presidente para fazer. Ele falará sobre nossa agenda de energia às 3 horas de hoje, na Sala Leste. Como todos vocês sabem, ele assinará um projeto de lei para liberar a força de nossa bela indústria de carvão, limpo neste país, que também é uma fonte de energia confiável para a IA. Há uma ótima matéria na Bloomberg hoje, na verdade, sobre a ordem executiva que será assinada mais tarde. Então, nos veremos todos lá. Vou deixar o presidente falar mais. Nos vemos mais tarde. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado.